E aí, galerinha, como é que vocês estão? Passei uma semana assim, sem ver vocês, já estava morrendo de saudade para esses momentos assíncronos. E hoje, né, a gente vai falar, continuando falando sobre Europa, mas falando hoje de um assunto bem polêmico, né, que foi surgindo ao longo do tempo na Europa, e ele é bem polêmico porque ele tem muitas indas e vindas, né, nas tomadas de decisões dos principais países da Europa. Na verdade, hoje a gente vai falar um pouco do estado do bem-estar social e as crises econômicas que vêm acontecendo na Europa ao longo do tempo, tá bom? O estado do bem-estar social, primeiro a gente tem que entender o que seria esse estado do bem-estar social, né? Esse estado do bem-estar social, ele tem que ser entendido como um conjunto de políticas, né, que visam tornar a economia mais planejada. E o que seria tornar a economia mais planejada, Valesca? Na verdade, esse planejamento, né, ele vai trazer menos, na verdade, ele vai deixar que a economia seja menos sujeita a crises, garantindo direitos sociais à população. Quais seriam esses direitos sociais que a população deveria ter, Valesca, no estado do bem-estar social, né? Direitos como saúde, educação pública de qualidade, não é da educação pública, né? É da educação pública de qualidade, né? Segurança, né? Contra o desemprego, o auxílio, né? A moradia, a alimentação e também ao consumo. Isso é o que nós chamamos de estado do bem-estar social, né? E é interessante que a Europa passou por esse processo do estado do bem-estar social durante praticamente todo o período da Guerra Fria. É interessante, todo o período da Guerra Fria, a Europa Ocidental passou pelo estado do bem-estar social. Os países implementaram as políticas do bem-estar social. E pode, se vocês pararem para pensar, a gente diz, não seria muito, Valesca, estranho pensar que Europa Ocidental, que é capitalista, passou a dar à sua população o estado do bem-estar social. Essa não parece uma política muito socialista, não. E é bom a gente falar sobre isso para que a gente não esteja confundindo critérios, né? Porque tudo que se fala no social, a gente já imagina, isso é uma política socialista. Não, não. Essa política do estado do bem-estar social, ela foi adotada já nos Estados Unidos durante a década de 1929, com a crise de 29, por Keynes. Leia um pouco, pesquise um pouco sobre Keynes, as políticas keynesianas, que é viver um capitalismo, e esse capitalismo também trazer um estado, né, de pensar na sua população, trazendo benefícios à população de uma forma, né, que ela se sinta, que ela tenha direitos e dê a essa população uma vida mais confortável. As políticas keynesianas são adotadas no mundo inteiro, inclusive nos países capitalistas, né? Se nós formos pensar em países como os Estados Unidos, como a Inglaterra hoje, como a Suíça, Suécia, Irlanda, Finlândia, né, França, Alemanha, estou falando de grandes potências, a gente vai procurar qual a política adotada, qual o capitalismo adotado, políticas keynesianas dentro do capitalismo, não são políticas neoliberais, são políticas keynesianas, tá certo? Adotam as políticas do bem-estar social. E essas políticas foram adotadas exatamente durante o período da Guerra Fria, por quê? Para que não houvesse um conflito de ideias e também sugestionasse essa população a buscar os direitos que lá no socialismo a galerinha estava tendo. Porque lá na Europa Oriental, durante os primeiros momentos do socialismo, a vida da população, no princípio, começa a ser muito confortável. A crise econômica e social no socialismo, ela só começa a se intensificar no final da década de 70 e início da década de 80. Né? Então, a vida da população no início do período socialista, ali pós, né, Segunda Guerra Mundial, em algumas regiões, principalmente nas regiões mais visadas nessa ideia da Europa Oriental, era uma vida muito confortável. Então, para que não pudesse
né, existia aquela ideia, mas naquele país socialista, a vida da população está sendo uma vida muito confortável. Então, por que a população aqui está sofrendo precariedade na educação, precariedade na saúde? Então, vamos adotar uma política que não é uma política socialista, é uma política capitalista, mas que traga um ideal social de qualidade de vida. Então, a política do bem-estar social, ela passa por esse momento durante o período da Guerra Fria. E é interessante que quando a gente vai entrando na decadência do socialismo, olha que interessante. Então, que o socialismo vai perdendo suas forças, né? Nós temos também a crise do petróleo, né? Mais uma das crises. Nós tivemos várias crises do petróleo. Então, na década de 80, com a crise do petróleo, que atingiu a Europa, na verdade, eu digo atingiu a Europa, mas é um período que atinge o mundo como um todo, né? Então, atingindo a Europa de uma forma muito intensa, de um modo muito intenso, ela leva vários países a reduzir os benefícios que tinha para essa população, especialmente no sistema previdenciário. E o sistema previdenciário, galera, é um sistema que traz, né, uma confortabilidade à população, né, que precisa de acesso à medicação, acesso a uma vida, né, mais saudável e confortável, porque na fase idosa a gente precisa de determinados, né, cuidados. Então, quando você atinge a previdência social, você atinge qualidade de vida de uma forma, né, inigualável. Então, e eles atingem especialmente o sistema previdenciário, né? E eles tratam esse sistema previdenciário com a população está ficando idosa, cada vez mais idosa, e isso vai trazendo prejuízo para os países. Então, vamos começar a cortar na previdência, tá certo? E é nesse período interessante, que é exatamente nesse período que a Inglaterra, que naquele período era governada pela primeira-ministra, a ministra era Margaret Thatcher, né? A Inglaterra foi o país que mais teve gastos, ou que mais proporcionou, né, corte nos benefícios do Estado do Bem-Estar Social, né? As reduções de gastos foram, assim, impressionantes na região, né? Principalmente gastos voltados à educação e saúde. E a gente aprendeu ao longo do tempo que você pode cortar em tudo, menos na educação. Mesmo nos períodos mais difíceis, os países não devem cortar em educação, porque é na educação que a gente se reconstrói, né? Então, é interessante, quando a Inglaterra corta, a Alemanha investe. E quem é que se torna a grande potência econômica da Europa? A Alemanha. Estão entendendo? Então, enquanto a Inglaterra corta em educação, a Inglaterra investe os poucos recursos. Quando eu digo poucos aspas, né? Eu estou falando dos recursos que tem, eles continuam investindo em ciência e tecnologia, e hoje, quem é a Alemanha? Quem é a Alemanha, mesmo depois da reunificação, ter pego uma parte ali da Alemanha sofrida com o fim do desgaste do socialismo. A Alemanha é a maior potência que nós temos, né, dentro da Europa, e a quarta maior potência econômica do mundo, né? Então, é bom para que isso faça a gente pensar no quão importante é investir em educação. Isso também nos serve de lição, né? Para o nosso país, principalmente. Mas vamos lá. Na década de 90, 10 anos depois, né? Nós temos a criação da União Europeia. Beleza. Um novo tempo. Criação da União Europeia. Aí houve um reforço no estado do bem-estar social, porque a economia deu uma guinada. Então, vamos reforçar no estado do bem-estar social, porque a gente aprendeu o seguinte, que quando se reforça no estado do bem-estar social, isso é que é pensar grande. Quando se investe no estado do bem-estar social, o índice de desenvolvimento humano sobe. Então, a gente vai ter, né, uma elevação dos todos os índices, eles vão melhorando. Quando eu melhoro o índice de desenvolvimento humano, o índice Gini, o PIB e uma série de outros índices vão também melhorar, tá certo? Porque uma coisa, ela reflete em várias outras, tá certo? Então, eles começam a ter benefícios em outras áreas, né? Porque eles investem no estado do bem-estar social, na maioria dos países do bloco, de uma forma geral, e alguns beneficiários, né, desses blocos,
desses países do bloco, eles investiram pesadamente na agricultura. Nós chamamos a política de PAC, tá? Não é o PAC que a gente tem aqui no Brasil, é a política agrária comum. E o que foi essa política agrária comum, Valesca? O objetivo dessa política agrária comum era começar a taxar as importações de produtos agrários, tá certo? E subsidiar a produção interna, com preços baixos, né, competitivos, né, e créditos e juros baixos. O que é que eles faziam? Emprestava aos agricultores, né, a juros muito baixos, né, eles iam produzindo para que eles começassem a ter uma rentabilidade de sua produção, e aí eles iriam não necessitar tanto de um processo de importação de produtos advindos de outras regiões do mundo, né? Só aquilo que realmente a Europa não produz. Então, o PAC faz parte do estado do bem-estar social, né? Não quer dizer que é apenas saúde, educação, moradia, que faz parte do estado do bem-estar social. Aí nós passamos isso na década de 90, né? Nós chegamos a 2008, né? E 2008 o mundo passa por uma nova crise, né? E essa nova crise fez ressurgir o que nós chamamos de debate, né? Eu vou chamar de debate. Debate sobre as conquistas proporcionadas pelo estado do bem-estar social lá na Europa Ocidental, né? Por quê? Porque a crise de 2008 causou um grande desemprego, né? E com o desemprego, eles começam a fazer novamente cortes e investimentos em programas sociais. É impressionante, é impressionante. A primeira coisa que se corta é o social, né? Onde a gente sabe que precisa investir no social, se está faltando desemprego, a gente tem que investir para que as pessoas sobrevivam, mas aí começam os cortes nos investimentos, sociais em saúde, uma pena, novamente, em educação, né? Isso em vários países como França, né? Na Espanha, na Grécia, na Itália, Inglaterra, começa a ter, e isso vocês devem ter acompanhado pelos jornais, né? Até há pouco tempo, nós estávamos tendo muitos conflitos por causa da tentativa dos governos de reformular a legislação, né? Trabalhista e previdenciária. O ano passado, até, nós estávamos vendo na França um grande movimento dos coletes amarelos, né? Esse movimento do colete amarelo, daquela galera lá, eles estavam lutando, né? E conseguiram barrar o que nós não conseguimos aqui no Brasil, né? Que foi a reforma na Previdência, né? Porque a gente sabe que uma reforma previdenciária não é fácil, né? Porque voltar atrás de um processo como esse é extremamente difícil. Então, além da legislação trabalhista, além das mudanças com a reforma previdenciária, tem outras medidas que foram tomadas, né? Que corta esse estado do bem-estar social dentro desses países. Não é, eles diminuem, né? Na verdade, o estado do bem-estar social, ele é muito mais respeitado nos países desenvolvidos do que nos países subdesenvolvidos. Se vocês me perguntarem, Valesca, a gente consegue visualizar o estado do bem-estar social mais em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Claramente a resposta é em países desenvolvidos, até porque eles têm, né, o estado do bem-estar social nasceu nos países desenvolvidos, né? E quando a gente fala em estado do bem-estar social em países subdesenvolvidos, as pessoas levam muito a questão dos governos estarem dando, né, esmola à população. Não é assim, nos países desenvolvidos não é assim. Isso é um critério natural nos países desenvolvidos, inclusive está entre os critérios, né, de políticas sociais para melhoria do crescimento de muitos índices que levam os países a estarem na ponta do desenvolvimento. Esse é um ponto interessante nessas políticas, tá certo, galerinha? Nas próximas aulas, a gente vai falar mais sobre crises econômicas na Europa e entrar em outros debates, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Um beijo no coração de todo mundo e se cuidem, tá?